Oi pessoal, tudo bem? Voltei. Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros, porque dessa vez eu decidi que eu não vou fazer um roteirinho. Das outras vezes todas eu sempre fazia um roteiro de como eu iria falar para tentar fazer o vídeo, sempre caber em 10 minutos. Mas eu não tô tendo tempo de gravar roteiro, aí acaba que eu não gravo nenhum vídeo. Então eu vou fazer dessa forma, e se vocês acharem que ficou muito prolixo, por favor, me avisem. Eu quis gravar esse vídeo porque desde dia 17 de junho eu comecei o meu ano de intern aqui nos Estados Unidos, que é o primeiro ano da residência. Como eu dei o match em radiologia, que é uma especialidade considerada advanced, eu tenho que fazer um ano primeiro, que tem que ser ou de clínica médica, ou um ano de pediatria, ou um ano de cirurgia, e pode ser também um ano de transição. Esse ano de transição é um ano de clínica médica, porém parte do ano é clínica médica, a maior parte, né? E outra parte é como se fosse um internato, você roda em outras disciplinas. Por exemplo, eu vou ter um mês de pediatria, um mês de urgência e emergência, 2 meses de eletiva, que eu posso escolher o que eu quero fazer. Provavelmente eu vou escolher ou radiologia ou alguma outra coisa que seja mais tranquila para poder eu concluir uns trabalhos ao mesmo tempo. Enfim, é um ano que é um pouco mais variado, assim, o que você pode fazer. E a depender do programa, esses meses são diferentes. Mas 6 meses são de clínica médica, que é dividido tanto em UTI, quanto enfermaria, ambulatório, da mesma forma que uma residência de clínica médica seria no Brasil. Pois bem, eu tinha muita dúvida de como era, né, esse primeiro ano, como eu ia me sentir nesse ano também, porque eu fiquei 3 anos fazendo pesquisa entre a faculdade de medicina e eu começar a residência. Enfim, eu não sabia como ia ser, e eu também não tenho vontade de ser internista, né? Minha vontade é ser radiologista, então será que eu iria me adaptar? Enfim, primeiro de tudo explicando. Quando a gente faz uma especialidade advanced, tipo radiologia, dermato, physical medicine and rehabilitation, radiation oncology, quando a gente faz essas especialidades que são chamadas advanced, a gente tem que fazer assim um ano antes. E o mais calmo, teoricamente, de todos é o transitional year. Por isso que eu optei por um transitional year. Caso vocês não lembrem muito bem, eu tenho uma filha e ela demanda bastante tempo, né? Então, quanto mais tempo eu pudesse ficar em casa, melhor. Então, por isso eu optei por um ano de transição. Eu apliquei para vários locais e eu apliquei para esse programa chamado Metro West Medical Center, que é um hospital comunitário que fica em Framingham, e eu quis ficar em Framingham por vários motivos. É bem perto de Boston, então ano que vem, quando eu tiver que voltar para Boston para fazer minha residência de radiologia, não vai ser tão longe assim para se mudar, que é caro, né, se mudar, enfim, dá trabalho. E 2, porque Framingham é uma cidade muito peculiar, porque Framingham, para quem lembra desse nome, talvez lembra do estudo de Framingham, que é um estudo muito famoso da cardiologia. Foi aqui nessa cidade, principalmente, mas não é por isso que é legal, é porque aqui tem uma comunidade brasileira gigantesca. Se eu não me engano, não sei se essa informação está correta, verifiquem, por favor, mas eu acredito que o idioma mais falado em Framingham é português, porque tem muito brasileiro aqui, muito, muito mesmo. Tem também pessoas que falam espanhol, tem pessoas de outros lugares também, é um local diverso, mas o grosso da população é brasileira, de Minas Gerais. Pois bem, então, como é uma comunidade brasileira grande, é perto de Boston, eu pensei, meu Deus, vou pra lá, né? Eu vou só passar um ano, vai ser um ano mais calmo, é um hospital comunitário, é um hospital movimentado, mas não é comparado a um que seja bem no centro de Boston. Por isso, eu coloquei esse programa como o meu primeiro lugar. E aí, me mudei pra cá em maio, um pouco depois do match, né? O match foi em março. Me mudei pra cá, comecei a enviar toda a papelada e consegui a minha licença, finalmente. Minha licença é uma licença restrita, mas é uma licença médica já. Então, depois de todo esse tempo, eu finalmente tenho um CRM, digamos assim, dos Estados Unidos. Me mudei e comecei a orientation, né, a semana de orientação da residência no dia 17 de junho. Durou uma semana mais ou menos. Em seguida, já comecei a trabalhar como residente, dando uma explicada de como são os estágios, né, as diversas cadeiras que a gente roda durante esse transitional year. Eu rodei em 2 até agora. Uma eu fiquei só uma semana, que foi o Floors. O Floors é a enfermaria. A gente chega às 6 da manhã, pegamos o caso com o residente que estava lá na noite anterior, vemos tudo que aconteceu durante a noite, se teve alguma coisa que a gente precisa acompanhar durante o dia, algum resultado que vai vir.
Depois nós revisamos o histórico do paciente no computador para ver os laboratórios que saíram, qualquer nova atualização. E aí vamos até o paciente, conversamos e examinamos o paciente. Geralmente quando a gente faz isso, os interns vão entrevistar o paciente e um residente que é um pouco mais velho, ou do segundo ou do terceiro ano, vai conosco para fazer essa entrevista junto. E aí depois o intern vai apresentar esse caso para o attending. O attending é o preceptor da residência. Nós vamos falar o que aconteceu com o paciente, qual é o assessment and plan, o que esse paciente tem planejado, quais intervenções ou quais tratamentos nós achamos que vão ser necessários para ele. E aí o attending vai falar se ele concorda, se ele quer adicionar alguma coisa. Após ser decidido o plano, nós, interns, vamos escrever, atualizar o caso do paciente no sistema do computador. No Brasil seria o TASI. Aqui lá no hospital é o PowerChart, que é parte da Tenet. E ficamos também esperando outros resultados, atualizando no decorrer do dia se mais alguma coisa acontece. Também estamos a postos para caso algum paciente precise de atendimento urgente. Então, às vezes estamos lá na sala escrevendo e aí a gente ouve Code Blue, attention, Code Blue. Aí todo mundo levanta e sai correndo, vai pra... Desculpa, eu tô falando rindo porque eu comecei agora, então daí é uma coisa meio assim que a gente se assusta, né? Mas não é engraçado, é um Code Blue, né? Um paciente que tá tendo um cardiac arrest. Nós vamos todos até lá para ver o que está acontecendo com o paciente, se vai ser necessário fazer chest compressions, fazer o ACLS, né? O ACLS. Enfim. Então, isso é o dia a dia do Floors. Depois que nós acabamos de atualizar tudo, 4 horas nós vamos passar o caso pro residente que vai nos substituir e lá pelas 4h30 a gente pode ir embora. A não ser que alguma coisa aconteça, uma admissão. Ainda tem isso também. Se chega um paciente novo que vai ser internado na enfermaria, você tem que escrever a nota de admissão. Aí você tem que perguntar quais são os medicamentos que o paciente tomava antes, às vezes tem que ligar para algum local para descobrir quais eram esses medicamentos. Confirmar com o paciente, escreve quais são os medicamentos que ele vai tomar agora no hospital, quais a gente vai suspender dos que ele tomava antes. Isso também toma bastante tempo, a admissão. Então, se porventura calha de aparecer uma admissão 3h30, você vai ficar. Então você fica até mais tarde fazendo essa nota de admissão. Se você aprende direitinho, você consegue sair no horário, mas se você está demorando ainda, no começo é comum de demorar, você fica até mais tarde. Uma vez por semana, para nós interns, a gente fica até às 7 horas da noite. Então, de 6 da manhã até às 7 da noite, quando nós vamos passar o caso e poder ir embora. E é a mesma coisa, só que nós ficamos mais tempo justamente para cobrir ali o local, caso venha uma admissão mais tarde, ou se tiver alguma atualização, alguma coisa que o paciente precisa naquele instante, a gente tem que estar por ali para poder colocar os pedidos, né, a prescrição do medicamento, né, as orders. Beleza, isso foi o Floors. Floors é um dos estágios mais pesados, entre aspas, né? Porque ele é um dos estágios de clínica médica e, por si só, a clínica médica é a parte mais pesada do programa. E é um estágio que você trabalha 6 dias por semana, com esse horário aí de 6 da manhã até 4 ou 7 da noite. Só pra esclarecer também, eu tô começando... Primeiro eu comecei com Floors, aí agora eu vou ficar um mês na UTI, eu tô na UTI agora. Depois eu vou ficar um mês inteiro no Floors. Eu tô começando com os piores estágios, né? Os mais pesados. E isso foi porque eu pedi, né? Quando eu dei o match, eu entrei em contato com a coordenadora do curso, falei assim, olha, eu tenho uma filha, a minha mãe vai poder vir me ajudar no começo, então será que dá pra vocês, se não tiver problema pros outros, pra eu começar com os estágios mais pesados? Porque eu vou ter apoio nesse momento. Aí eles falaram, com certeza, ninguém gosta de conversar com eles, pode começar. Eu falei, tá bom. Aí a minha mãe não veio. Então eu comecei com os piores estágios e, enfim, não necessariamente eu tenho mais apoio nem nada, mas pelo menos eu vou tirar algumas coisas do caminho desde o começo. Mas enfim, ICU. Acabado o Floors, essa primeira semana, eu fiquei só uma semana, que era a parte meio que assim de introdução do programa. Depois dessa primeira semana, eu comecei o ICU. Eu acho o ICU, que é a UTI, mais pesado. Eu comecei uma semana noturna, 7 da noite, e saía no outro dia, 6 da manhã. E voltava às 7 da noite no mesmo dia, enfim. Então, uma semana inteira assim. Depois, eu voltei para as manhãs. Aí eu fiquei no ICU Days. No ICU Days, você vai de 6 da manhã até as 2 ou 3 da tarde, quando você está em short call,
que são esses dias mais curtos. Quando você está em long call, que é a cada 2 dias, você fica de 6 da manhã até as 7 da noite. E é 2 dias short call, 1 dia long call. 2 dias short call, 1 dia long call. No ICU, é quase que a mesma coisa. Você fala com um residente que estava lá antes, pergunta o que aconteceu durante a noite, teve alguma intercorrência, que medicamentos foram dados a mais. O residente passa o caso para você. Você dá uma lida no histórico lá do paciente para ver o que é que estava pendente para esta noite, se tem alguma coisa que você precisa ficar atento para atualizar. Você vai olhar os pacientes. No caso da noite, como é só um interno e um residente sênior, né? Então são 2 pessoas, mas é só um interno. Como são 2 pessoas ali cobrindo a noite inteira, você não fica tanto colocando coisas a mais. Você fica mais manejando caso algo aconteça. Então, por exemplo, se o paciente tem um pico pressórico, o paciente começa a ter falta de ar, chegou algum resultado que muda a conduta do paciente, você atualiza ali durante a noite. Durante a manhã, é mais como floors, que você vai examinar os pacientes todos, vai passar o caso para o attending e depois vai escrever a sua note e também ficar atento no caso de uma admissão. É mais ou menos isso, os 2 estágios que são os mais pesados. Tem um terceiro estágio que também é bem pesado, que é o night float, que no night float você fica à noite cobrindo os pacientes que são do floors, ou seja, cobrindo os pacientes da enfermaria. Mas é só uma pessoa, é um intern, e ele fica responsável pelos 4 floors, ou seja, pelas 4 enfermarias. Cada enfermaria pode ter, 10, 11 pacientes, às vezes tem menos, mas pode chegar até isso. Então é bastante gente, então com certeza vão ter coisas que vão acontecer durante a noite que você, como night float, vai ter que atender. Além disso, se tiver uma rapid response, que chamem as pessoas para irem até o local para auxiliar, ou um code blue, que é pior ainda, né? Você tem que estar a postos para socorrer ali os pacientes. Tá, esses são os detalhes mais objetivos, né? Agora vamos aos detalhes subjetivos. É pesada a residência, né, de clínica médica aqui? Veja bem, o que eu estou fazendo é um ano de transição, então por si só já é um pouco mais leve. É significativamente mais leve do que seria um ano de clínica médica. Por hora, o que eu fiz foi exatamente o mesmo da clínica médica, então dá para comparar, né? Mas ao final do ano, quando eu tiver passado alguns meses em eletiva e outras coisas são mais calmas, não vai dar para comparar a minha perspectiva desse ano com uma outra pessoa que fez um ano de puramente clínica médica. O dele vai ser pior, com certeza, tá? Mas em relação ao que eu já experimentei e o que eu estou vivendo, a carga horária é alta. Quase sempre 6 dias por semana. E começa bem cedo. Eu me mudei para um local que é 17 minutos a pé do hospital, justamente porque eu queria poder ir andando. Então eu acordo 5 horas da manhã, tomo banho bem rápido, já tá tudo separado, me visto e vou andando pro hospital. Eu acho muito legal eu poder ir andando, primeiro de tudo, assim, a segurança, né, de ir andando sozinha, isso é muito bacana. Chegando lá, as pessoas são muito legais, faz uma diferença muito grande. Mesmo que eu esteja trabalhando várias horas, eu não estou sob tensão. É até difícil explicar, sabe, porque esses últimos 3 anos da minha vida, por mais que eu tenha feito pesquisa, que muita gente, às vezes, quando tá aqui, considera que pesquisa não é assim um estresse, não é nada, né? É um trabalho mais leve. Eu acho que tem casos e casos, sabe? Eu tinha um objetivo muito certo, que eu queria entrar na residência de radiologia, que é uma residência competitiva. E eu ainda tinha esperança de ficar em Boston, que deixa a coisa mais competitiva, mais competitiva ainda. Então, e eu tava num dos hospitais afiliados a Harvard. Então, quando eu cheguei, o peso disso, né, caiu sobre mim, né? O peso de tentar fazer um bom trabalho. Então, eu fiquei os últimos 3 anos muito tensa, mesmo sendo pesquisa. Então, esse ano agora de clínica médica, internship, por mais que seja a carga horária teoricamente mais pesada, eu estou infinitamente menos estressada. Então, eu consigo chegar em casa e não pensar mais no trabalho. Eu chego em casa, acabou o meu turno, é isso, não vão me ligar, não tem nenhum prazo para entregar alguma coisa, enfim, não é você vai, faz o seu trabalho e volta para casa, que é muito diferente da pesquisa acadêmica, né? Na pesquisa acadêmica você, de forma, assim, só se você for uma pessoa que controla muito bem o seu work-life balance, né? Assim, que consegue muito bem separar as coisas,
geralmente você chega em casa e você continua trabalhando, se você tem um prazo a cumprir, né? Enviar um trabalho, um congresso que você quer submeter, enfim. Então, tô falando isso porque se você for Research Fellow, você tá com medo se vai ser muito pesado a residência, eu acho que é mais leve. Não sei se eu estou doida, tá? Mas eu estou achando mais leve. Mas tem outro porém também, muito importante. Eu tô achando mais leve, porque eu acho que eu tava numa situação em que talvez eu estivesse mais estressada do que o Research Fellow médio, porque eu tava fazendo mestrado ao mesmo tempo, depois ainda tive uma filha, enfim. Então, tinha assim uma comunhão de coisas acontecendo. E também tem o fato de que esse ano de clínica médica, ele não vai influenciar muito na minha carreira como radiologista. Então, eu não tenho aquela pressão psicológica pra sentir que eu tenho que... Claro, eu sinto que eu tenho que fazer o meu melhor, mas não é sentir que tem que fazer o melhor porque você tá com medo de alguém achar que você tá indo mal ou algo do tipo. Não, eu quero fazer o melhor porque eu quero atender os pacientes bem, mas não porque alguém vai me julgar em relação àquele trabalho fortemente e isso vai definir a minha carreira. Não. Então, tirou esse componente. Para quem vai fazer clínica médica mesmo, a pessoa ainda tem esse componente muito forte, né? Porque ela entra pensando, daqui a 2 anos, ou daqui a menos de 2 anos, eu vou aplicar para o meu fellowship, né? Que é a minha subespecialização. Então, eu tenho que performar muito bem aqui, academicamente também, fazer pesquisa ao mesmo tempo, fazer outras coisas, para poder eu conseguir uma boa vaga de fellowship. Só mais uma coisa sobre residência. Gente, tem tanto brasileiro, não são só os pacientes. Tem os pacientes, eu chego, falo com eles, muitas vezes eles falam português, eu converso com eles em português, eles ficam felizes, porque alguns não sabem falar tão bem inglês ou se sentem melhor comunicando suas dores, né, suas dúvidas em português. Mas não é isso que é o mais engraçado. O mais engraçado é que os meus co-residentes falam português. Então, por exemplo, na minha turma, tem um que fala português, ele não é... Na minha turma de Transitional Year. Ele não é brasileiro, mas ele morou no Brasil um tempo, ele é mexicano e ele fala português fluentemente. Na turma do pessoal que é primeiro ano de clínica médica, eles também são interns com a gente, mas eles vão prosseguir nos próximos anos, tem 2 ou 3 brasileiros. Nos anos acima da gente, por exemplo, a minha Chief Resident, que é a residente de 3º ano que foi escolhida para ser a chefe, a minha Chief Resident, ela é brasileira também, então também fala português. Então é muito engraçado. Outro dia eu cheguei no plantão para pegar os casos e o residente passou para mim em português, eu tava comentando com ele em português. Então a gente tem que até que se policiar para não ficar falando português, porque é chato para quem para quem fala só inglês ou fala, né, outras línguas, não entender o que a gente tá falando. E a cidade é assim também. Como eu te falei, Framingham é uma cidade que tem muito brasileiro. Então eu saio de casa, o prédio bem ao lado é um restaurante aquilo brasileiro. Talvez eu vou lá, desço pra comer um arroz com feijão, levo minha filha. Mais 2 quadras pro lado, pode ir andando e comprar uma coxinha. Vai na rua, outro dia um cara quase passou por cima de mim na faixa de pedestre, eu falei, pô! Aí o cara falou, desculpa! Então assim, até é engraçado que situações cotidianas voltaram a ser em português. Talvez eu sinta um pouco de falta disso quando eu voltar pra Boston ano que vem. Enfim, eu acho que é isso. Mas enfim, eu só queria falar como em relação à adaptação. Claro, tem muitas siglas que eu não entendo, assim, as próprias siglas que a gente usa em português, as siglas aqui vão ser um pouco diferentes, então sempre demora aquela fração de segundo para você entender do que a pessoa está falando. E tem também as coisas que a gente não falaria com siglas no Brasil e que aqui falam muito, né, assim, pequenas coisas, por exemplo, quantas vezes é para dar um medicamento por dia? BID, 2 vezes. Ou TID, 3 vezes. Muitas das coisas são derivadas do latim. Por quê? Não sei. Nada de anglo-saxônico aqui, é tudo do latim, essas expressões médicas. Então, isso é um pouco, assim, desagradável, né? Ter que ficar lendo letrinhas em vez de ler palavras. Mas isso deixa o sistema mais rápido, teoricamente, né? Quando você aprende, fica mais rápido de escrever tudo. Fora isso, a depender do local, a experiência com essa residência vai ser muito diferente da que eu tô tendo. O pessoal vai para Nova York, a maioria das vezes a residência é sofrida. A relação com o resto do time, né, as enfermeiras, com os outros profissionais, às vezes é um pouco mais difícil. Por questões culturais, enfim, em alguns locais é um pouco mais atravancado. Mas aqui em Massachusetts, e principalmente aqui nesse hospital, tem sido muito tranquilo e muito bacana. Então, eu espero que se você estiver aí cogitando fazer, se você estiver pensando, meu Deus, eu vou ser dermato, eu vou ser rádio, eu vou ter que fazer esse 1 ano de clínica médica, como é que vai ser? Fazia 3 anos que eu não atendia um paciente, desde que eu vim do Brasil.
E tá tudo bem. A gente vai desenrolando e quando vê já tá tudo bem. E mesmo os residentes que estavam na faculdade até sabe, mês passado, tem vários americanos na minha turma também, eles também têm dificuldades em algumas coisas e estamos todos aprendendo a fazer dar certo. Ah, eu nem falei, estou com meu pijaminha cirúrgico, julguei tanto as pessoas que andavam de pijaminha na rua, mas eles dão pra gente o pijama todo dia lá no hospital, você pode ir numa maquininha e retirar o pijama cirúrgico. E não é usado como pijama cirúrgico, é usado como tudo, né? Então todo mundo lá usa scrubs, esse pijama, e é bem mais prático, né? Porque eu não preciso lavar, eu só levo lá, devolvo na maquininha e tá tudo certo. Então é isso, pessoal. Eu não sei se esse vídeo vai ajudar muito, ele é mais um vídeo de experiência, mas me falem aí o que vocês acharam e se seria bom eu gravar outros vídeos desse jeito. Ah, eu nem fiz o vídeo sobre o meu match, não sei se eu perdi o time, acho que eu perdi o time já. Eu dei o match no Brigham and Women's, que é o hospital, um dos hospitais afiliados de Harvard, e eu tenho dicas de como entrar lá, mas é que já faz tanto tempo, né? Foi em março, já tá pra chegar um novo ciclo, não sei nem se ainda tem interesse de ouvir histórias passadas, né? Mas é isso, me avisem aí o que vocês tiverem interesse e eu espero conseguir postar mais vídeos, não prometo. É isso. Boa tarde, pessoal!